Olá! Estamos começando a primeira roda de conversa com alunos atletas do Unisal. Hoje vocês vão conhecer 2 alunos da unidade Campinas Liceu que praticam 2 modalidades diferentes, natação e futebol. Sejam muito bem-vindos. Bom, a primeira coisa que as pessoas gostam de saber é como que o esporte entrou na vida de vocês e por que escolheram a modalidade que vocês praticam. Meu nome é Thaís Fernandes Santana, sou aluna do 5º período aqui da Unisal, de Educação Física. Minha modalidade é natação, maratonas aquáticas. Eu entrei na natação com 5 anos de idade por conta do meu pai, que ele tinha medo, porque minha tia faleceu por conta de afogamento, né? E foi mais por conta de sobrevivência, né? Eu aprendi a nadar para não me afogar, mas eu acabei dando gosto e até hoje eu tô nadando aí. Meu nome é Leonardo Aro, no futebol todos me conhecem como Léo. Sou aluno do 7º semestre aqui da Unisal, estou voltando à faculdade depois de quase 12 anos. E eu comecei no futebol desde pequenininho, né? Um dos primeiros presentes que eu ganhei foi uma bola, acho que como todas as crianças, né? Os meninos ganham bola. E comecei a tomar gosto pela coisa, brincava no apartamento o dia inteiro, quebrava tudo em casa. E depois disso minha mãe viu que tinha que me colocar em alguma escolinha e assim começou. Comecei no futebol de salão, quando eu morava em São Paulo ainda, depois acabei mudando para Jundiaí, comecei a jogar salão, campo e queria jogar bola todo dia. E minha mãe me apoiou e não parei mais até hoje, se deixar é bola todo dia. E quando e por que vocês optaram por começar a praticá-la em alto rendimento? Então, desde o início, eu entrei na natação e no balé também. Fiquei por 5 anos e não tinha muito jeito pro balé. Eu mesma escolhi a natação. Mas desde o início eu participava de competições e comecei a levar a sério com 11, 12 anos, quando eu me federei e passei a participar de competições nacionais, né, de piscina. Então, desde os 11 anos que eu tô competindo, levando a natação a sério. E os seus pais sempre te apoiaram? Total, desde o início. Se não fosse eles, eu acho que eu não continuaria, principalmente nessa fase inicial, né? E você, Léo? O meu eu comecei a jogar em Jundiaí, nos clubes da cidade lá, e comecei a me destacar um pouco mais, o pessoal falava, chamava meus pais para falar, esse menino tem futuro, joga muito, e eu comecei a me empolgar também, não pai, eu quero jogar, e a princípio eu fui fazer um teste no Paulista de Jundiaí, que é o time da cidade, passei no teste e na volta, no segundo teste que eu ia fazer, era no mesmo dia que tinha um teste aqui no Guarani, aí eu falei, eu acho que eu vou no Guarani, aí fui com 11 anos, vim pro Guarani, vi que era aquilo que eu queria, com 14 para 15 anos eu vim morar no estádio já, e aí que eu comecei a levar mais a sério o treinamento todo dia, tudo regrado, e vi que era o que eu queria para minha vida. Então você já até comentou que os seus pais já apoiaram desde o início, né? Sim, nesse começo, antes de eu vir morar no estádio, eu morava em Jundiaí, treinava aqui no Guarani, meus pais me traziam quase todos os dias. Então minha mãe... Eu saía da escola, minha mãe já estava me esperando com o meu uniforme, me punha no carro, estrada e vinha para Campinas. Esperava o treino, assistia tudo, finais de semana ia nos jogos, então tudo que eu sou e tive dentro do futebol eu devo aos meus pais. Muito legal. Vou fazer uma pergunta específica para a Thaís agora. Uma das principais competições da sua carreira foi o Desafio dos 3 Países, certo? Conte-nos um pouco mais sobre a preparação que você teve para essa prova específica. O Desafio dos 3 Países é uma competição diferente, porque era um formato de desafio, não era uma competição que junta várias pessoas para ter o primeiro, segundo, terceiro colocado. Era no formato do Canal da Mancha, né? Por ser uma prova muito longa, era de 35 quilômetros, marcada a data, né? Uma semana, uma janela de uma semana para o atleta nadar. Então, foi a primeira vez que eu participei de uma prova assim, como desafio. E eram, de início, 35 quilômetros que saía da Alemanha, ia para a Suíça e chegava na Áustria. E era num lago que
em volta tinha os Alpes, né? E era famoso por conta da água fria. Então, o que mais me assustava era a água fria. Aqui, só no inverno que a gente consegue, né, nadar nesse tipo de temperatura. Então, em questão de volume, eu já estava acostumada, eu já tinha noção de como seria e também a preparação já estava na minha cabeça. Aí o desafio principal para essa prova seria a água fria mesmo. Aí eu passei a treinar no Círculo Militar, na piscina de 50 metros no inverno, que era bem gelada, não tem aquecedor, eu estava por volta de 17, 18 graus. Eles ajudaram a gente a nadar lá, porque eu não sou do clube, né? Eles abriram essa opção. Fiquei treinando por 3 semanas, eu saía com muito frio, mas foi essencial essa parte do treinamento, né? Principalmente a cabeça. Esse tipo de prova é mais psicológico do que físico, né? Tem que estar com a cabeça muito boa para poder participar. Com certeza. No esporte, na verdade, assim, no geral, né, não se vive só de bons resultados. Então, eu queria saber de vocês qual oportunidade que vocês ficaram muito abaixo do que vocês esperavam render e como que isso fez crescer, assim, na carreira de vocês. Se quiser começar, Léo? Eu acho que minha carreira no futebol começou com uma coisa ruim. Eu estava no Juniores, que hoje é Sub-20, e eu não fui relacionado para um torneio que ia ter em Belo Horizonte. Eu fiquei de fora desse torneio, acho que foram 20 e poucos jogadores, e eu não fui. E eu já, vou desistir, vou parar. Liguei para minha mãe e falei, mãe, não vou mais jogar, não fui pro campeonato. E minha mãe que me deu apoio, não, filho, é o que você quer, continua. E foi ali que eu tive minha grande chance, né? Ficou eu e mais uns 3 jogadores, não tinha o que fazer com a gente no clube, aqui no Guarani, não tinha o que fazer. E, deixa eu ficar treinando com o profissional, para completar para completar treino. Falei, nossa, não fui pra lá e agora vou ficar treinando com o profissional, é a minha chance, né? Aí comecei a me dedicar, treinar bem. Acabou o campeonato, o Juniores voltou para Campinas e eu voltei pro Juniores. Só que numa dessas precisou de jogador no profissional, o treinador já me conhecia por eu ter ficado treinando essa época, e ele falou, manda o Léo. Falei, nossa, e os que estavam jogando acabaram ficando. E eu comecei, num desses treinos, um coletivo, o treinador me colocou no time titular logo de cara, assim, um jogador machucou e falou, não, entra você, Léo. Eu entrei no coletivo, fiz 3 gols, isso numa quinta-feira, no domingo eu já estava jogando o Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Então, de uma situação ruim, acabou virando tudo e eu virei profissional por causa daquilo. E você, Thaís? No meu caso, assim, eu sempre fui muito ciente do meu desempenho, né? Desde o início eu sabia que eu era uma atleta que precisava de treinar, eu não tinha talento. Para eu nadar bem, eu precisava treinar bastante. Então, quando eu não tinha um resultado bom, eu sabia que eu não treinei o suficiente e eu não me abalava, né? Eu falei, agora eu tenho que voltar e treinar mais firme, né? Então, nesse fator, assim, eu nunca me desanimei a treinar por conta do desempenho ruim. Sim. Apesar de que a maratona aquática, você pode estar treinando super bem, mas no dia se você acordar mal, não vai render, porque é uma prova de longa distância e é complicado. Sorte que eu nunca aconteceu esse tipo de coisa comigo, mas eu sou bem tranquila em relação a isso.